Boa tarde para quem ainda tá na boa tarde, boa noite para quem já tá na boa noite. Gente, o vídeo de hoje é bem curtinho, como eu tinha prometido. É só para mostrar para vocês um pouquinho os jogos que eu uso aqui para fazer algumas avaliações cognitivas, para mostrar que não necessariamente a gente tem que ter aquela sala cheia de brinquedos, cheia de 1000 recursos e etc. Eu costumo usar esse tablet aqui, que tem a tela maior, é uma tela de 9 polegadas, porque é mais confortável. Ele tá aqui na capinha, ele fica em pé sozinho, se for o caso, né? E esses são a maioria dos jogos que eu utilizo. Vários são para autismo em si, tá? Mas não necessariamente os jogos têm que ser chatos. Por exemplo, esse daqui para quebra-cabeça, ele é um quebra-cabeça com fotos reais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Por quê? Porque muitas crianças autistas um pouco mais graves, eles não conseguem fazer associações com figurinha, com desenho e etc. Então, esse quebra-cabeça, ele só trabalha com fotos de imagens reais, ele salva o seu progresso. Então, só para dar uma ideia para vocês, todos esses aqui são que o mesmo paciente montou. Aqueles que estavam antes eram em progresso, que é com outros pacientes. Todo esse daqui é o progresso do mesmo paciente. Esse paciente, ele começou bem do comecinho, ele não nomeia cores, por exemplo. Então, foi a primeira coisa que a gente foi trabalhando, agrupar as pecinhas por cor, aprender a organização lógica dele, começar pelas bordas. Esse aplicativo em si ele é bem legal, por quê? Porque você pode travar para mostrar só as peças das bordas, que assim você induz ele a ter esse primeiro raciocínio, depois libera para ele mesmo fazer isso. Ou você pode também travar para a tela não rotacionar, para ele não conseguir rotacionar a moldura. Uma coisa que é bem legal, você pode ir montando as peças do quebra-cabeça em várias áreas e no final você ainda tem que levar a imagem pronta para dentro da moldura. Então, também trabalha a questão do encaixe, figura fundo, sombra, etc. Para você ter uma ideia, esse paciente monta todas essas figuras, mas ele tinha muita dificuldade de levar o quebra-cabeça para a moldura. Aí, quem olha já pensa assim, tá, Anne, mas Mario Kart, Sonic, dá para usar? Olha, dá para usar e muito. No joguinho do Mario Kart, ele é um pouquinho mais chato porque você tem que fazer login com a sua conta Nintendo. Então você tem que criar uma conta dentro do sistema da Nintendo, mas isso é uma coisa super rápida, é só associar seu e-mail à sua conta. Você pode criar a conta para os seus pacientes, que ele tem a conta infantil, e dentro da conta infantil você bota como responsável o seu e-mail e você cria a conta para aquele paciente. Só que o chatinho dele é que você tem que deixar pré-carregado, abrir antes de você começar a sessão, porque ele tá sempre procurando atualização, então tem isso, ele é bem chatinho nesse sentido. E é um jogo mais pesadinho, não vai ser em qualquer tablet que você vai conseguir usar. Mas o legal dele é o quê? São 3 comandos diferentes, um é um círculo para a criança poder manobrar o carro, tem muitas curvas, ele tem que saber ir derrapando o carro para fazer a curva, ele tem que se planejar para subir na plataforma para saltar, tem vários objetivos que ele tem que ir acessando, enfim. Os de autismo em si eu não vou cobrir agora, que depois eu vou fazer um outro vídeo só para esses mesmos voltados ao autismo, comunicação alternativa, até para fazer alguns apontamentos em cima dos aplicativos que existem, que tem algumas coisas que são bem falhas e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu tenho também muitos que estão em outra pasta, mas eu tenho muitos joguinhos de pintura, de desenho, porque muitas dessas crianças têm altas habilidades na área de artes, na área de desenho, de pintura. Eu tenho muitos casos assim, então eu trabalho muito. Eu comprei esse tablet em si especificamente porque ele tem a caneta no modelo caneta mesmo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, olha. Ele vem com essa caneta em si, que é um modelo de caneta mesmo, convencional. Ela é bem resistente, ela é de metal. Então, muitos deles gostam muito para desenhar, né? Eu trabalho desenho com eles no próprio tablet, salvo os desenhos depois, mando para os pais, por exemplo, eles começarem a associar
desenhar em 3D. Quando eu digo desenhar em 3D, é ter fundo, ter proporção, ter, enfim, né? Ter paisagem, por exemplo, o que está longe, o que está perto. Tudo isso a gente consegue trabalhar no simples aplicativo de desenho. Não precisa você comprar um tablet com essa caneta. Eu comprei ela especificamente por causa da ponta fina, mas por quê? Porque eu trabalho mais com adolescentes. Adolescentes não querem trabalhar com aquele negócio mais grosseiro. Mas qualquer tablet você compra aquelas canetinhas no camelô que a ponta é de borracha. Então é uma ponta mais grosseira, mas para quem trabalha com crianças menores, na faixa até 10 anos, é até melhor, é mais confortável para elas, porque é macio, a ponta é de silicone. Outro aplicativo que eu trabalho muito com os meus adolescentes, eu gosto até de passar de tarefa para casa, é esse aqui, treinador de cérebro. Vocês vão achar aqui, eu só vou pedir para vocês ignorarem um pouquinho o nome das tarefas, porque tem coisas assim bem, né, senso comum, enfim. Mas o que é legal? Tem vários tipos de jogos, muitos tipos mesmo. Classifica por níveis, começa de coisa bem básica, de tipo procurar um estímulo, para você subir para procurando até 50. Então tem jogo da memória em si, tem jogo de concentração, habilidades matemáticas, formar palavras, vocabulários. Então tem muita coisa mesmo que é bem legal para você trabalhar no consultório, tá? Não quer dizer, ah, meu Deus, Ania, é um teste padronizado, vou fazer avaliação psicológica só com isso. Não. Mas para quem é da cognitivo comportamental ou quer trabalhar na área de neurocognitivo comportamental, por exemplo, é bem legal você ter recursos fora dos testes. Por quê? Porque teste exige um ambiente padronizado para você conseguir aplicar esses testes. Tem aquelas exigências, você tem que seguir o manual. Enquanto com essas atividades lúdicas você não vai conseguir gerar um relatório, mas você vai conseguir pegar muita coisa. Outro que eu gosto bastante, mas esse é um que eu passo para tarefa de casa, acho que é por isso que ele nem tá aqui. Cadê? Deixa eu dar uma procuradinha. Que o nome dele é Pique. Ele é basicamente o quê? Ele também é muito de recurso cognitivo. Ele não tá aqui nesse momento, porque eu tô passando mais de tarefa de... Ah, não, tá aqui. Eu passo muito ele de tarefa de casa. Por quê? São vários joguinhos do mesmo estilo do treinador de cérebro, mas eu consigo definir metas. Então, se, por exemplo, aquele paciente ele tá com muito problema de raciocínio lógico, então eu consigo definir como meta para ele, para aquela semana, só jogos de raciocínio lógico. Todo dia ele vai ter um pequeno treino, uma sessão com 8 partidas, cada partida de um jogo diferente. E dentro desses jogos, né, ele vai trabalhar esse recurso de formas muito diferentes. Tem coisas simples, memória, casar imagem com imagem, até um que é bem legalzinho, que é o que? Ele te mostra, para quem jogava campo minado no celular, no computador, antigamente o que vinha com Windows, vai reconhecer. Ele mostra uma cena com alguns lugares por onde você não pode passar, depois ele tira aquela imagem de cena e você tem que ligar 2 pontos, evitando aqueles locais que tem as bombinhas. Então, né, é bem estilo campo minado, só que ele mostra antes onde é que estão as bombas. É bem legal nesse sentido. E esse é só um dos muitos jogos, exige muita questão. Por exemplo, nesse que eu falei das bombinhas, tem a questão da concentração, tem a questão do foco, da atenção seletiva, dele olhar só para onde tá os pontos de bombinha e não olhar todo o mapa. Então, olha só, o nome das atividades já é bem menos sugestiva de senso comum, vamos dizer assim, né? Tem a opção de você comprar a versão Pro, que ela aumenta o seu nível de detalhamento, a quantidade de coisas que você pode acessar. Mas por que eu gosto desse aplicativo? Ele forma um gráfico para você, aqui, onde eu falei, definir metas, tá? Ele guarda a tua pontuação e ele forma um pequeno gráficozinho. Olha, esse aqui é um de exemplo, meu paciente tinha feito só uma partida, então não aparece muita coisa, mas essas são as metas básicas. Se eu assinasse o plano Pro, eu poderia ver esse mapa bem mais interessante. E
eu consigo definir para comparar essas metas com alguns dados que eles têm em relação à idade, né? Eu botei aqui por faixa etária, mas tem faixa etária, profissão, pessoas com a mesma profissão que você e seus amigos. Então, eu posso colocar para marcar, por exemplo, você fazer uma pequena competição, você versus o paciente, melhorar na mesma coisa, ele com a mãe, cada um com o aplicativo no celular. Esse aqui eu costumo passar algumas tarefas específicas, para eu defino as metas, o paciente faz o treino diário, eu dou uma olhada no relatório no final da semana, né? São os meus pacientes mais de dia de sábado, então de sábado a sábado eles trabalham, no sábado eu olho como é que está o relatório deles e a gente trabalha em cima disso. É uma forma de ter um controle sobre o que está sendo trabalhado também em casa. É bem legal também para aquelas famílias que você tem muita dificuldade de seguir os protocolos da terapia ABA. Então é a forma bem mais lúdica, você consegue receber o relatório, trabalhando com adolescentes, claro, você consegue botar a responsabilidade em cima deles cumprir esse treino, deles estarem lembrando. Você pode definir alarmes para o jogo, então eles que vão decidir quando e onde que eles vão fazer, se vai ser um horário que eles vão estar em casa, no intervalo da escola, né? Para crianças menores fica a responsabilidade mais para os pais. E assim, você também pode pegar joguinhos antigos e instalar emuladores no tablet e trabalhar com controle de videogame. O que é legal no controle de videogame? Os botões são coloridos e segue normalmente aquela sequência, né? X, Y, A, B. Então, para qualquer jogo que você for trabalhar, você tem aí uma sequência de comandos que a criança tem que se familiarizar. E você pode ir descobrindo como é que ela se sente mais confortável em aprender. É com cores, é com letras, o que ela está mais confortável em usar, tá? Então, assim, são algumas sugestões. Tem muitos jogos, tem uma quantidade infinita de jogos que a gente pode estar trabalhando. Esses são só alguns dos que eu sugiro, eles são os mais comuns. Esse treinador de CE, para vocês terem uma ideia, foi minha orientadora de estágio ainda na faculdade que sugeriu. Então, são bem comuns, quem é da TCC já deve ter visto um ou dois. E que eu recomendo também, eu uso, eu gosto muito, as crianças gostam muito, os adolescentes gostam mais ainda, porque eles acham as tarefas de protocolo muito chatas. Então, trabalhar a ABA com adolescente é bem mais complicado, é bem mais chatinho para eles cumprirem. E você passar tarefas de casa que casem o celular, que é uma coisa que eles estão sempre em mão, corta um pouco aquela desculpa de, esqueci o protocolo, eu não tava, o ambiente não dava para fazer, não sei o quê. Não, tá no celular, a tarefa tá ali. Você passou para todo dia ele jogar com a família, sei lá, 3 partidas de jogo da memória. O ideal é que eles joguem com o joguinho, mas enquanto não compra, joga cada um no celular, vê quem consegue fazer mais pontuação, fazer em menos tempo, completar tudo, enfim. Tem muitas opções. Então, a gente tá no mundo informatizado. Óbvio que eu trabalhar com o recurso físico tem toda a questão da manipulação da peça, mas eu dou preferência para o tablet para alguns pacientes. Por quê? Porque eles ainda não adquiriram, né, essa noção de manipulação de objetos 3D. Tá? Então, para casos mais graves, que eles ainda estão progredindo na terapia ocupacional, a gente tem que ser criativo. E a informatização está aí para ajudar a gente nisso, tá? O próximo vídeo eu vou mostrar especificamente aplicativos voltados para crianças, né, dentro do TEA. Sim, a grande maioria para crianças ou então para casos muito graves. Você não vai achar muita coisa para adolescentes no espectro leve, né, os altamente funcionais aí. É difícil você achar alguma coisa. Então, você realmente tem que se virar, ser criativo, descobrir novas formas de trabalhar com eles, porque aquele beabá que passam pra gente, você vai se complicar se tentar usar só aquilo, tá? Então, eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Sempre tem alguém me perguntando como é que eu uso o tablet nas sessões, e é basicamente assim, tá certo? Até o próximo vídeo, e sempre eu vou estar divulgando no Instagram os vídeos que saem, mas os vídeos eu sempre jogo no canal. Eu não jogo muito live pro Instagram, para quem acompanha já deve ter percebido, porque lá fica salvo. Eu não gosto muito de deixar lá no destaques e tal. Sempre tem alguém que tem algum problema para acessar. Então esse vídeo eu vou divulgar no Instagram, mas ele vai ficar salvo no YouTube, tá certo? Tchauzinho!